Boa tarde, meus irmãos. Santo é o Senhor, santo seja o seu povo. Quero agradecer a atenção de todos vocês e convidá-los para o estudo da palavra nessa tarde. Mas antes, vamos ter aquela palavra de oração. E o que eu gostaria de lembrar? Do nosso prefeito, que está em tratamento médico em São Paulo, da nossa irmã Lucy, esposa do pastor Estélio, que começa a quimioterapia hoje. Também quero lembrar a irmã Daci, o irmão Clay, o pastor Silvestre, o pastor Nogueira. Vamos clamar a Deus por essas vidas. Amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, este que vive e que reina, em nome de Jesus nós adoramos a Ti, Pai. Nós Te bendizemos e pedimos a Tua misericórdia. Senhor, agrada-te de nós por causa de Jesus Cristo. Clamamos ao Senhor para que seja com os nossos enfermos. Lembro do nosso irmão Lindo Arte ali no hospital, abençoa a vida dele. Lembro de Clay, lembro da irmã Yara. Pai, clamo por Daci, clamo pela irmã Lucy. Seja, ó Deus, com o nosso prefeito. Deus amado, cuida, Pai, daqueles que estão passando por sofrimento, o pastor Nogueira, o pastor Silvestre. Senhor, toma a frente do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e abençoa a Tua igreja aqui e espalhada pela face da terra. Seja com aqueles que nos ouvem agora. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de estudar hoje sobre a grandeza dos planos de Deus. Então, eu queria pensar nisso. A grandeza dos planos de Deus. E eu gostaria de tomar como linha de pensamento algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, lá em Isaías 55, versículo 8, diz assim: assim como os céus são maiores do que a terra, são mais altos, assim os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos do que os nossos pensamentos. Meus irmãos, pensem bem nisso. A gente olha para o céu, pensa na altura. Assim como os céus estão bem acima da terra, da mesma forma, os pensamentos de Deus acima dos nossos. Veremos alguns exemplos daqui a pouco. Jeremias, ele caminha junto com isso, e ele diz assim, em 29, verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. Então veja, os pensamentos do Senhor são bem maiores, estão bem acima. E Jeremias enfatiza que são pensamentos de bem e não de mal. Aí, só pegando ainda título introdutório, lá no livro de Esther, tem uma situação onde o rei pergunta: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? O que deve ser feito àquele a quem o rei deseja honrar? Pensa nisso, meu irmão. Já que os pensamentos de Deus estão bem acima dos nossos, já que são pensamentos de bem, o que deve ser feito àqueles a quem Deus deseja honrar? Vamos comparar aqui os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus? Observe algumas situações na Bíblia. Olha, em primeiro lugar, Gênesis. Gênesis, capítulo 27, tem uma situação ali bem curiosa. Gênesis 27, versículo 1 diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, saia ao campo com as suas armas, apanha para mim uma caça, faz uma comida saborosa, eu como e aprecio, para que então eu te abençoe antes de morrer. Meus irmãos, olha o pensamento de Isaque. Isaque, ele já está numa idade avançada. Pelos estudos, ele tem aqui cerca de 130 anos. 137 para ser mais específico. E Isaque, então, se vê no final dos seus dias. Ele se vê no final da sua vida. Aí ele chama Esaú e ele fala: olha, eu estou nas últimas. Eu estou para morrer a qualquer hora. E porque eu acho que eu vou morrer daqui a pouco, eu já quero logo abençoar você. Meus irmãos, pensem bem.
os pensamentos de Deus acima dos nossos pensamentos. Considere bem isso. Isaac entendia que morreria naqueles dias. Aí acontece aquilo que a gente sabe, Jacó engana Esaú, engana Isaac, Jacó tem que fugir. Lá, Jacó, então, ele se casa, mas ele primeiro precisou trabalhar 7 anos, aí trabalha mais 7, depois tem seus filhos criados. Então, veja o tempo que vai se passar. Isaac pensou que morreria naqueles dias. Abre agora, no capítulo 35. Capítulo 35. Observe, por favor, esse verso aqui abaixo. Capítulo 35, versículo 28. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. O que eu gostaria que nós pensássemos? A diferença do pensamento do homem para o pensamento de Deus. Isaac imaginava que morreria naqueles dias. Só que o Senhor não queria que Isaac morresse naqueles dias. Olha a diferença. Isaac, quando achou que iria morrer, seu filho Jacó ainda era solteiro. Aí Jacó foge. Jacó, então, trabalha 7 anos para se casar com a sua esposa. Isaac não morreu ainda. Jacó é enganado, precisa trabalhar mais 7 anos. Isaac não morreu ainda. Jacó tem seus filhos, precisa trabalhar para enricar. Aí Jacó retorna para sua terra, faz as pazes com Esaú. Passam-se anos. E Isaac, que pensou que iria morrer com 137 anos, só foi morrer com 180. Passaram-se ainda 43 anos e Isaac não morreu. Meus irmãos, consideremos isso. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade e a gente bate certos martelos, dizendo, é isso, vai ser assim. Considere, assim como os céus estão acima da terra, da mesma maneira, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. E os pensamentos de Deus são de bem e não de mal. Isaac pensou que iria morrer, só que Deus acrescentou a ele 43 anos de vida. Quais são os pensamentos que Deus tem para você? De repente você olha para a sua realidade e você tem pensamentos temerosos. Você tem pensamentos pessimistas, negativos. Meu irmão, os pensamentos de Deus estão acima dos seus. E os pensamentos de Deus são de bem e não de mal. Essa é a primeira situação. Considere aqui uma segunda. Já que a gente falou de Isaac, vamos falar um pouco de Jacó? Observa, por favor, o capítulo 37. Capítulo 37 de Gênesis é aquela passagem onde os filhos de Jacó se juntam para vender José escravo para o Egito. E ao vender escravo para o Egito, o que eles fizeram então com Jacó? Pegaram a roupa de José, rasgaram e mancharam com sangue. Aí trouxeram então a roupa de José manchada com sangue para Jacó observar. Aí o Jacó imediatamente interpretou que José tinha sido morto por algum animal, um leão, um urso. E então Jacó interpretou que José tinha morrido. Nessa interpretação, olha o que Jacó diz. 37, versos 34 e 35. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Meus irmãos, Jacó, ele tinha para si que seu filho morreu. E porque seu filho morreu, ele não aceitava ser consolado. Ele, a partir daí, passou a viver uma vida amargurada, uma vida deprimida. Ele fala, olha, é com lágrimas que eu vou descer
a sepultura. Não apenas as lágrimas que eu enterrei meu filho, as lágrimas também vão me enterrar. A perspectiva que Jacó tinha é que seu filho nunca mais seria visto, porque seu filho morreu. Os pensamentos de Deus acima dos nossos pensamentos. Considere isso. E os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal. Reflita acerca disso. Isaac pensou que iria morrer. Deus deu para ele mais 43 anos de vida. Jacó entendeu que ele nunca mais veria seu filho. Olha o que Deus vai fazer com Jacó. Passagem que a gente bem conhece. Vá mais à frente. Capítulo 47. Capítulo 47. Desculpe, é o capítulo 48, versículo 11. Versículo 11 fala: Então disse Israel, que é o mesmo Jacó. Então disse Israel a José: Eu cuidara não ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Meus irmãos, Jacó pensou que nunca mais veria o rosto de José. 17 anos ele achou que José tinha morrido. Mas agora ele está podendo ver José vivo, adulto e já com seus filhos. Então Jacó está dizendo, eu pensei que não veria o teu rosto, e Deus está me permitindo ver não só o teu rosto, mas também o rosto dos teus filhos. Qual é o ponto que eu quero enfatizar? Meus irmãos, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, e são pensamentos de bem. Os nossos pensamentos, às vezes, nos levam a enxergar tudo nublado, a enxergar tudo cinza, tudo escuro. E nossos pensamentos nos desanimam. Nossos pensamentos nos fazem ficar tristes, até mesmo amargurados. Meu irmão, não é o teu pensamento, é o pensamento de Deus, está muito acima do teu. E o pensamento de Deus é pensamento de bem e não de mal. Isaac viveu umas 43 anos. Jacó pôde ver tanto José vivo, quanto também os filhos de José. Considere esse terceiro personagem. A gente falou Isaac e Jacó, pense em José. O que você imaginar de ruim, aconteceu com José. Então José, quando criança, cerca de 2 anos, ele perde a sua mãe. Então ele cresceu órfão de mãe. E sendo órfão de mãe, ele vai ser criado por madrastas. 3 madrastas. Acontece então 3 coisas. Primeira, lembre que as madrastas não gostavam da mãe de José. Automaticamente antipatizavam com José. Segunda coisa, aquelas 3 madrastas, cada uma tinha seus filhos. E entre dar atenção para José e dar atenção para os próprios filhos, olha, infelizmente, o instinto natural e o egoísmo levava elas a darem atenção mais para os seus filhos. E uma terceira coisa, já que havia 3 madrastas, ficava o jogo de empurra, uma esperando que a outra cuidasse. Então percebe como é que o José cresceu? Sem afago maternal, sem carinho, sem cuidado materno. Mas além disso, José cresceu sofrendo bullying dos seus irmãos. Seus irmãos o depreciavam, seus irmãos o maltratavam. Ele, filho caçula, filho sem mãe, mal visto pelos seus irmãos. De tal maneira que quando ele tinha 17 anos, é o que nós sabemos, seus irmãos o sequestram. Seus irmãos o jogam no buraco e o aterrorizam com palavras de morte. Seus irmãos, então, o vendem como escravo. E ele, como escravo, ele é assediado sexualmente. Assediado sexualmente, ele é caluniado. Ele foi caluniado como se fosse um estuprador. E, além de assediado sexualmente, caluniado, ele é injustiçado ficando preso. E lá na cadeia, ele é esquecido pelo seu colega. Percebe que a sucessão de coisas que aconteceram com José foram todas negativas? Foram todas deprimentes? José, ele tinha tudo para ser um homem amargurado. Tinha tudo para ser um homem derrotado pela vida.
Mas qual é a diferença? Assim como os céus estão acima da terra, assim os pensamentos de Deus estão acima dos pensamentos do homem. Assim como o Senhor não permitiu que Isaac se entregasse à morte, mas deu a ele mais 43 anos de vida, assim como o Senhor abençoou Jacó, que não apenas revisse José vivo, mas visse também os filhos dos seus filhos, o Senhor agora vai fazer com que José saia daquela prisão. E José, saindo da prisão, ele se torna o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Pensamentos de bem e não de mal. Meus irmãos, o que isso deve levar a gente a considerar? O que isso deve levar a gente a refletir? Eu te convido, em primeiro lugar, a se encantar, a ficar radiante com os pensamentos de Deus. Quando o Senhor deseja abençoar, não há nada que impeça a sua bênção. Vamos considerar mais 2 ou 3 personagens? Raabe, a prostituta. Se lembra quando Josué vai entrar em Jericó? O texto fala que havia uma mulher ali que era uma prostituta. A expressão é forte, mas está ali em Josué capítulo 6. Me acompanhem, por favor. Josué capítulo 6, é assim que Raabe é apresentada. Josué 6, verso 22, diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe disseste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Meus irmãos, o que Raabe era? Uma prostituta. E ela, como prostituta, o que acontece naquela época? Prostituição, entre outras coisas, era uma situação de miserabilidade tão grande que a mulher precisava vender o seu corpo para poder se alimentar. Então era algo humilhante, como sempre foi. Algo vil. Essa mulher tinha essa vida humilhante. Mas os pensamentos de Deus são maiores que os pensamentos do homem. E os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal. Essa mulher que era prostituta, agora ela vai se tornar uma rainha, vai se tornar uma princesa. Ela vai se casar com alguém da família de Judá. E só para nós percebermos como é que Deus mudou a sorte dessa mulher, quando a Bíblia vai falar da genealogia de Jesus, a Bíblia vai citar 4 mulheres. E Raabe é a primeira a ser citada. Aliás, é a primeira a ser citada. Não, me fugiu. A esposa de Judá é a primeira a ser citada. Mas Raabe também é citada. Observe, por favor, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, no versículo 5. Está aqui apresentando a genealogia de Jesus. No versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Sabe quem era Boaz? Boaz era o avô de Davi. Percebe que essa prostituta em Jericó, agora no povo de Deus, ela é uma princesa? E o Senhor deu a ela o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus? Meus irmãos, qual é o ponto que eu quero enfatizar? A grandiosidade dos planos de Deus. Os planos de Deus são grandes, são maravilhosos. Assim como os céus estão acima da terra, assim os pensamentos de Deus acima dos pensamentos do homem. Isaac jamais imaginaria que ele poderia viver mais 40 anos, ver Jacó casado e ver os filhos de Jacó. Nunca lhe passou isso pela cabeça, mas o Senhor fez isso na vida de Isaac. Jacó jamais imaginava que poderia voltar a ver José vivo. E agora ele vai ver os filhos de José também. José, no meio de todas aquelas intempéries, quem olhava para José jamais imaginava que José seria o homem mais importante do Egito. Ele recebeu um nome que quer dizer Salvador do mundo, Zafenate Paneia. Meus irmãos, quem olhava para Raabe, quem é que imaginaria que daquela prostituta seria a genealogia que viria o Salvador do mundo?
Os pensamentos de Deus são maravilhosos. Olha, Deus olhou para Davi, aquele menino que foi esquecido até mesmo pelo pai. Quando Samuel vai chegar na casa de Jessé e vai perguntar pelos filhos, o texto fala que vieram 7 filhos. Aí não era nenhum desses 7. Samuel então pergunta para o pai, olha, tem mais algum? Aí que Jessé vai dizer, não, tem um ainda, mas ele é muito novo, ele está lá cuidando do rebanho. Quer dizer, aquele menino, Davi, que era esquecido até pelo pai. Se lembra quando Davi, ele vai ao acampamento onde está o filisteu Golias? O irmão de Davi o repreende. Olha, rapaz, vai cuidar daquelas cabras. Quer dizer, esquecido pelo pai, desprezado pelo irmão. A Bíblia fala que Deus vai tirar Davi de trás das vacas e vai colocar no trono de Israel. E vai fazer com que o trono de Israel seja solidificado por meio de Davi. Os pensamentos de Deus são pensamentos tremendos. São pensamentos de bem e não de mal. Meus irmãos, reflitamos um pouco mais nisso. Jesus Cristo chega até Pedro e diz assim, Pedro, deixa essas redes aí, porque a partir de agora eu te farei pescador de homens. Pedro, eu tenho algo muito mais gratificante, muito mais realizador, muito mais compensatório para a tua vida. Vinde após mim. Meus irmãos, saber que os planos de Deus são grandiosos, saber que os planos de Deus são maiores que os nossos, e saber que são planos de bem e não de mal, isso deve levar a gente a ter algumas atitudes. Deve levar a gente a refletir sobre alguns princípios. Considero ainda a pessoa de Elias. Elias, ele chega até Deus em 1 Reis 19, e ele está dizendo assim, Deus, tira a minha vida, porque eu não sou maior que meus pais. Aí Deus olha para Elias e fala, não, Elias, não vai ser assim não. Você não vai morrer solitário e esquecido no deserto. Então Elias volta, institui reis, e Elias passa para a eternidade sem nem mesmo sofrer a morte. Meus irmãos, na cabeça de Elias, o pensamento era morte. Mas os pensamentos de Deus para Elias eram bem maiores. Elias nem a morte sofreu. O que a gente deve considerar? Você olha para o seu casamento, o que você pensa dele? Olha, Deus tem planos maiores para o seu casamento. Você olha para a sua família, o que você pensa dela? Deus tem planos maiores para a sua família. Você olha para a sua vida, o que você pensa da sua vida? Deus tem planos maiores para a sua vida. Saber que os planos de Deus são grandiosos, que os pensamentos dele estão muito acima dos nossos, são pensamentos de bem e não de mal. Saber que o Senhor tem feito maravilhas, e saber que nós somos objetos das maravilhas de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que pensamento maravilhoso, olha que mudança de realidade. Do império das trevas, nós éramos Raabes. Do império das trevas, nós éramos amargurados como Jacó. Nós fomos desprezados e esquecidos como José. Nós estávamos com uma vida sem propósito, como talvez Davi. Nós estávamos lidando com coisas dessa vida como Pedro. O Senhor então nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Saber dessas verdades deve despertar em nós algumas atitudes. A primeira, confiança. Meus irmãos, sejamos confiantes no nosso Deus. Sejamos confiantes que o Senhor, Ele age por nós, Ele age na nossa história e Ele muda a nossa realidade. Como é que Jó disse? Tendo perdido tudo, ele falou assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, confiança. Haja o que houver. Lidemos com o que tivermos que lidar. Atestemos isso para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Uma certeza eu tenho, o meu Redentor vive. E como diz aquele hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Primeiro lugar, confiança. Segundo lugar, junto a essa confiança, tenhamos perseverança.
Jó, ele vai dizer assim: ainda que ele me mate, é nele que eu espero. Ainda que ele me mate, é nele que eu confio. Perseverar no Senhor. Deus tem planos maravilhosos para nós. Independente de estarmos presos e esquecidos como José, caluniados e injustiçados. Independente de acharmos que não há mais perspectiva de vida para nós, como aconteceu com Isaac. Independente de acharmos que a nossa vida será amargurada, como Jacó pensou. Meus irmãos, independente de qualquer coisa, olha, digamos assim: ainda que ele me mate, é nele que eu espero, porque eu sei que o meu Redentor vive. Uma terceira atitude que nós precisamos ter é a de clamar. Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que nem imaginas. Meus irmãos, isso está em Jeremias 33:3. Se você observar no versículo 1, Jeremias está preso publicamente. Todo mundo olhava e via Jeremias preso e sendo desprezado. Mas Deus chega a Jeremias e fala: olha, Jeremias, aí onde você está, nas suas cadeias, nas suas correntes, debaixo de afronta e debaixo de calúnia, onde você está aí, clama a mim e eu vou responder. Eu vou anunciar coisas grandes e incríveis que você nem imagina, porque meus pensamentos estão acima dos teus. Meus irmãos, olha, saber essas realidades deve despertar em nós essas atitudes. Confiança, perseverança e um clamor para que Deus mude a nossa realidade. Senhor, cumpra teus planos na minha vida. Senhor, teus pensamentos são maravilhosos, são pensamentos de bem. Cumpra teus pensamentos na minha vida. Senhor, muda a minha história como o Senhor mudou a de Isaac, a de Jacó, a de José, a de Elias, a de Raabe, como o Senhor tem mudado a história de tanta gente. Clamemos, meus irmãos, clamemos. Ele tem coisas maravilhosas para nos anunciar, coisas que nós nem imaginamos. Uma quarta atitude, entrega. Meus irmãos, nos entreguemos aos planos de Deus. Pensa na situação de Maria, a que seria mãe de Jesus. O anjo aparece para ela e diz: olha, você está grávida. E Maria fala: como é isso? Eu nem tive intimidade com ninguém, não sou casada. Aí o anjo vai e explica para ela. Maria, ela seria mal vista na sua comunidade. As pessoas entenderiam que ela engravidou antes do casamento, que ela, assim, deu um passo errado, ela seria mal vista. Até José, ele no primeiro momento estava desconfiado de ter sido traído. Mas Maria, sabe o que Maria fala para o anjo? Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Seja como for, ainda que eu seja mal vista, ainda que as pessoas desconfiem de mim, ainda que seja um momento difícil para ser vivenciado, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Confiar nos pensamentos de Deus, saber que são pensamentos maiores, são pensamentos de bem, saber que esses pensamentos vão nos beneficiar, meus irmãos, deve haver uma entrega. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Deus, cumpra teus pensamentos. Olha, no primeiro momento pode ter dificuldades, eu preciso passar pela prisão como José passou. Mas olha, Deus, por mais difícil que seja, cumpra-se em mim os teus pensamentos. Uma atitude de entrega. E em último lugar, meus irmãos, em último lugar, gratidão. Sejamos gratos, porque no final os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejamos gratos por saber que existe um Deus que nos ama e que cuida de nós. Haja o que houver, o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus Cristo, que os pensamentos de Deus se cumpram na minha vida, se cumpram na minha casa, se cumpram na minha família. Que os pensamentos de Deus se cumpram no ministério, se cumpram na igreja a qual eu estou à frente. Meu irmão, clame por isso e sejamos gratos por isso. Que essa boa palavra de Deus tenha um lugar especial no teu coração
e que os pensamentos de Deus sejam algo desejados por você. Que Deus nos abençoe. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Clamamos a Ti para que o Senhor se agrade em nos abençoar, em nos fortalecer e nos ajudar a viver de uma maneira que realmente, ó Pai, glorifique o Teu nome. Cumpre os Teus pensamentos em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu encerro dizendo que próximo domingo nós teremos nossos cultos pela manhã e pela noite. Pela manhã será no horário normal, às 10 horas e 15 minutos. À noite, devido ao toque de recolher, será às 18 horas até às 19 horas e 15 minutos. Começaremos às 18, terminaremos às 19 horas e 15 minutos. Estamos seguindo todas as medidas de segurança estabelecidas pelos órgãos de saúde. Contamos com a presença daqueles que puderem estar conosco. Que nada nos impeça de cultuar o bom nome do Senhor. Deus os abençoe. Até domingo. Um carinhoso abraço.